Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Vamos lá para uma revisão aí de sujeito e predicado e tipos de sujeito. A gente sabe que sujeito e predicado são termos essenciais da oração, né? E sujeito, no caso, é aquilo que pratica ou sofre uma ação. E a gente confirma isso daí de acordo com o verbo, que o verbo vai fazer referência ao sujeito, ou seja, o verbo vai concordar com esse sujeito. E o predicado também é um termo essencial da oração e é justamente sobre aquilo que se refere em relação ao sujeito, né? Aquilo que se declara ou que se informa a respeito do sujeito. Aí nós temos alguns exemplos e o primeiro é: as crianças estavam aguardando sua chegada. Note que o verbo estavam faz referência às crianças. Então, as crianças é o meu sujeito. E basicamente aquilo que não é sujeito nós tratamos como predicado. E é exatamente o que faz referência ao sujeito, que é o restante dessa oração. Estavam aguardando sua chegada. No exemplo abaixo, as pessoas correram assustadas. Novamente, eu tenho aí o verbo correram se referindo a pessoas, tá? As pessoas. E então justificando quem é o sujeito dessa oração, que é as pessoas, tá certo? E aquilo que não está relacionado com o sujeito, ou seja, o restante da oração, é o meu predicado. Então, o predicado é correram assustadas. E por último, os juros estão baixando. O verbo estão faz referência a juros, que é o meu sujeito, tá? Os juros é o meu sujeito e o restante da oração é o meu predicado. Estão baixando. Tudo certo, isso é um conceito bem tranquilo que com certeza vocês já dominam. E continuando, nós temos aí alguns tipos de sujeito que vocês já estão bem experts nesse assunto, porque nós tratamos constantemente desse assunto em sala de aula. Nós temos o sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto ou desinencial, indeterminado, inexistente ou oração sem sujeito e o oracional. Então vamos ao primeiro. Então o sujeito simples é aquele sujeito onde eu vou ter somente o núcleo, tá? Ao que o verbo vai fazer referência. Então eu tenho aí dois exemplos. O primeiro exemplo, logicamente, né, não ia deixar de usar esse exemplo. Pedro comeu o bolo, certo? O verbo comeu faz referência a Pedro. Se eu só tenho um núcleo ou uma palavra, então esse sujeito será simples. Tudo bem? A população não colaborava. Da mesma forma, o verbo colaborava faz referência à população. E como população somente é um núcleo ou uma palavra, nós consideramos assim como sujeito simples. Então, continuando. O sujeito composto já é diferente porque o verbo vai fazer referência a mais de um núcleo ou palavra. E aí eu tenho alguns exemplos, como Pedro e Arthur são bons amigos, né? O verbo são faz referência a Pedro e Arthur. Então, nesse caso, como eu tenho mais de um núcleo, eu terei então sujeito composto. No próximo exemplo, a população e os governantes não se entendem. Da mesma forma, o verbo entendem faz referência a mais de um núcleo, que no caso aqui é a população e os governantes. Sendo assim,
a sua classificação é de sujeito composto. Em seguida, nós temos o sujeito indeterminado. E o que vem a ser o sujeito indeterminado? É um tipo de sujeito que, mesmo com o verbo fazendo referência, eu não vou conseguir determinar a que tipo de sujeito eu estou me referindo. Tudo bem? E geralmente, pela questão do contexto, também nós poderíamos localizar, mas nem assim há a possibilidade de determinar que tipo de sujeito que é este, tá? Então nós temos a situação aí que o sujeito será indeterminado quando eu tiver um verbo transitivo direto na terceira pessoa do plural. Então, o exemplo, anunciaram a morte do prefeito. Então, o verbo anunciaram está na terceira pessoa do plural e é transitivo. Aí vem o questionamento. Quem anunciou? As pessoas anunciaram? Os homens anunciaram? Eles anunciaram? Você perceba que qualquer coisa que eu colocar ali, eu não vou saber determinar quem é o meu sujeito. Então, ficando assim como sujeito indeterminado. Então, continuando aí, o verbo transitivo indireto, o verbo intransitivo ou o verbo de ligação flexionado na terceira pessoa do singular mais o pronome ser, também vai se caracterizar com o sujeito indeterminado, tá? Então eu tenho aí um exemplo que é: não se fala da morte do prefeito no jornal local. Nesse caso aí, eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome ou partícula ser, né? Então a gente imagina essa situação assim: quem é que está falando? Ele está falando? Ele não fala? Ela não fala? O repórter não fala? Então, por isso, devido a isso, não se determina quem é o sujeito e classificando assim como sujeito indeterminado. Em seguida, nós temos aí o sujeito inexistente, ou também oração sem sujeito, né? Então, é aquele tipo de classificação onde não há a pessoalidade do verbo, ou seja, nós não conseguimos determinar este sujeito, a sua existência, né? Porque o verbo que está relacionado na oração é um verbo impessoal, tá? E vão ocorrer nos seguintes casos: fenômenos da natureza, e aí eu tenho como exemplo choveu muito à noite. Então, como o verbo é choveu, né? Isso está relacionado a um fenômeno da natureza, eu não tenho um sujeito que pratique esta ação. Então, a oração é classificada como sujeito inexistente. E o próximo exemplo é quando eu tenho o verbo haver no sentido de ocorrer, acontecer e existir, né? Nós também teremos sujeito inexistente, tá? Então, houve avanços na medicina. Então, o verbo haver aí, ele pode ser substituído por ocorrer, né, por exemplo, e neste caso ele não vai se flexionar. Ele vai se manter ali na terceira pessoa do singular, tá? Porque não há um sujeito a que se refira nesse contexto. Tudo bem? Então a sua classificação é um sujeito inexistente. Então eu estou colocando aí essa observação que diz o seguinte: pelo fato da oração não ter sujeito, o verbo não se flexiona e se mantém na terceira pessoa do singular. Então tomem cuidado. Quando eu tiver esse contexto do verbo haver no sentido de acontecer, ocorrer ou existir, este verbo vai se manter na terceira pessoa do singular, independente da próxima palavra estar no plural. Tudo bem? E ainda falando sobre o sujeito inexistente, nós temos o verbo fazer também no sentido de tempo decorrido, né? Então, faz anos que não viajamos. Então, se eu tenho uma relação do verbo fazer com tempo decorrido, essa oração será sem sujeito ou sujeito inexistente.
Então o verbo, mesmo assim, vai se manter na terceira pessoa do singular. E aí eu coloco uma outra observação. Pelo fato do verbo fazer no sentido de tempo decorrido ser impessoal, ele se mantém na terceira pessoa do singular, ou seja, você não vai flexionar, ele não vai para o plural, ele vai se manter no singular. Em relação ao verbo haver, há um cuidado necessário quando os verbos forem existir, acontecer e ocorrer, pois estes são verbos pessoais e concordam com o sujeito. O que eu estou querendo dizer com isso? Se no lugar do verbo haver, tiver ou ocorrer, existir e acontecer, esses verbos eles são pessoais e precisam concordar com seu sujeito. Aí eu coloquei um exemplo aqui. Existem pessoas demais no ambiente. Percebam que se eu tivesse colocado o verbo haver, ficaria há pessoas demais no ambiente. Então, nesse sentido, como aqui eu tenho o verbo existir, ele é pessoal, então ele precisa concordar com seu sujeito, que no caso aí é pessoas demais no ambiente. E como pessoas está no plural, o verbo existir também vai para o plural. Tudo bem? E por último, o sujeito oracional. Esse sujeito ele não é muito comentado em sala de aula, mas vale lembrar, que às vezes pode, em alguma oportunidade aí, vocês terem que saber, tá? Então, o que é o sujeito oracional? Ele vai ocorrer em orações subordinadas substantivas subjetivas. Então, toda oração subordinada substantiva subjetiva, ela terá como classificação sujeito oracional. Tudo bem? Então, eu tenho um exemplo aí. É importante que fiquemos unidos. A gente sabe que o sujeito dessa oração a parte é importante. E é importante, na verdade, ela é uma oração que depende da outra oração, que fiquemos unidos. Então, nesse sentido, eu tenho o sujeito oracional. E sabe-se que tudo vai passar. É outra situação que envolve um sujeito oracional pelo fato da classificação dessa oração ser subordinada substantiva subjetiva. A gente sabe que o primeiro período, o período sabe-se, é o sujeito dessa oração. Tudo bem? Então a classificação será sujeito oracional. Tá certo? Então, gente, vamos ficar por aqui. Se vocês não entenderam alguma coisa, volte o vídeo e reveja para tirar as dúvidas. Tá certo? Então, até uma próxima aula.